Olá, família, como vai você? Te desejo paz, te desejo a graça de Deus visitando a tua casa, a tua vida, o seu trabalho, onde você estiver, que a paz de Deus te alcance e você sinta-se confortável por ter um Deus que te cuida, que te guarda, que está contigo mesmo nas horas mais difíceis. Aliás, nas horas mais difíceis, Ele caminha conosco. Nós queríamos mais uma vez hoje fazer um programa que tenha repercussão na sua vida prática, que possa nos alertar, possa nos abrir os olhos, possa nos dar condição de olhar à volta, olhar para si mesmo e nos fazer tomar atitudes positivas, atitudes que sejam a nosso favor, a favor da vida. Te desejamos capacidade de fazer isso, você tem. Então desejamos que você tenha atitude, coragem e que faça valer a sua experiência de vida no seu ambiente familiar, com seus amigos, no seu trabalho ou onde você estiver. Ser forte e corajoso, como diz o Senhor. Seja forte e corajosa, como diz o Senhor. O Senhor disse a um guerreiro, seja forte, seja forte. E mais uma vez ele diz, seja forte. E diz a todos nós que estamos lutando por nossa própria vida, por nossa própria existência, por cada um de nós que tem a cada dia enfrentado as suas lutas, suas dificuldades e cada batalha vencida, por menor que seja, deva ser celebrada e considere, você já é um vencedor e uma vencedora pelo simples fato de já ter enfrentado tanto na vida e há mais vitórias para serem alcançadas. Que a graça de Deus, portanto, dê a você essa confiança e que a voz de Deus seja ouvida por você outra vez. Ser forte e corajoso. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre violência doméstica e familiar. Vamos conversar com você sobre quais atitudes, quais os cuidados que devamos ter, porque isso é algo muito presente na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. Tem medo envolvido. Tem situações que são, de fato, muito sérias, muito graves, muitos abusos e é preciso ter o tempo todo a atenção, a alerta com relação ao que nos acontece e aquilo que está acontecendo à nossa volta. Se pudermos ser agentes de mudança para outros, agentes de apoio, um ouvido, uma mão estendida, assim o façamos, porque é nosso dever cuidar do sofrimento uns dos outros. Como disse o apóstolo Paulo, cada um de nós tomando as cargas uns dos outros e nos ajudando para assim ser melhor a nossa forma de viver, o nosso caminhar. Nós hoje estamos recebendo aqui no programa, ela é advogada, mas está no momento como deputada estadual no estado de São Paulo, aqui onde estamos, e vai ser um prazer ouvi-la mais uma vez, já que ao longo dos últimos anos ela vem aqui, senta comigo neste sofá e fala comigo com todos nós, sobre situações muito necessárias e urgentes para ganhar a nossa atenção. Damares Moura, bem-vinda, prazer recebê-la aqui no consultório mais uma vez. Muito obrigada, Darleide. Fico sempre recompensada em vir, porque com a sua audiência e com a TV Novo Tempo a gente consegue, não é, promover ainda mais o direito de tantas pessoas que perderam a condição de reagir. Damares, vamos conceituar o que é a violência doméstica e familiar, porque num primeiro momento parece ser a mesma coisa, mas conceitua para a gente caminhar nesse programa de hoje. Tem se associado, não é, a violência doméstica com o termo familiar. Violência doméstica, pura e simples, é aquela que acontece no ambiente doméstico, dentro de casa. Não é no lugar onde se mora, se vive. Isso é violência doméstica, dentro de casa, não é? E familiar é praticada dentro de casa por alguém que tem com você um laço de família, não é? Então, na verdade, as duas palavras talvez condensam uma coisa só, mas doméstica é dentro de casa e familiar é por alguém que pertence àquela família. Quando nós falamos desse tema, violência doméstica e familiar, então nós vamos falar sobre abusos, violências cometidas contra crianças, contra a mulher, contra os idosos. Eu gostaria que você falasse, porque isso é uma das suas bandeiras, é disso que você tem feito o seu dia a dia, o seu trabalho. O que mais tem sido recorrente quando falamos de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idosos? Tem números, tem algo que a nós nos faça pensar sobre esse quadro? Eu quero, Darleide, começar destacando porque é um assunto tão recorrente e nós estamos assistindo
nos últimos dias, talvez, casos gravíssimos de violência contra a mulher. Não é? O feminicídio hoje é um assunto de saúde pública no Brasil. Não é? A Organização Mundial de Saúde considera, não é, a morte de mulheres no Brasil por ser mulher já como um problema de saúde pública, porque o Brasil é o 5º país do mundo, dentre quase 90 países que já consolidaram os seus dados a respeito de morte de mulheres, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Portanto, nós não estamos falando simplesmente de uma espécie de violência, estamos falando de um problema de saúde pública. Não é que deve existir por parte das igrejas, das famílias, das escolas, do governo, não é? Todos precisam se irmanar, não é? No combate à violência contra a mulher. E eu quero dar mais alguns dados porque são recentíssimos. Não é? Então, agora em 2019, foi encomendada uma pesquisa ao Datafolha, é o Instituto de Pesquisa. Quem encomendou? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma ONG, não é, que faz este mapeamento, este controle, não é? E o Datafolha registrou, são números assustadores. Nos últimos 12 meses, aqui no Brasil, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou tentativa de estrangulamento. 1,6 milhão de mulheres nos últimos 12 meses. E aí eu já vou para a violência doméstica, não é? Porque 76% da violência praticada contra mulheres no Brasil nos últimos 12 meses, o Datafolha constatou que foi praticada por alguém muito próximo. Alguém muito próximo, normalmente, é um familiar. Alguém muito próximo da mulher é um namorado, é um companheiro, é um marido, não é? Então, tudo isso leva a crer que a maior parte desta violência contra a mulher é praticada no ambiente doméstico e por um familiar, porque se é alguém muito próximo, não é, tudo indica que é por um familiar. E 52% destas mulheres, ou seja, mais da metade, não denunciou. Então, se nós temos 1,6 milhão que são casos denunciados, mas 52% não denunciou, então a gente pode pelo menos dobrar. Exatamente. Pelo menos dobrar este número. Agora, se fizermos outra conta, que a cada 1 hora no Brasil, 536 mulheres sofrem algum tipo de violência. A cada 1 hora. Nós fizemos uma conta simples. Em um ano, passa de 4 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Não é? Então, assim, os números são assustadores e eles remetem a um problema de saúde pública no Brasil. E acho que a gente deve falar aqui durante o programa o que está acontecendo, o que pode ser, quais são as causas apontadas. Não é? Mas agora eu quero falar de criança e de idosos. Por que estamos falando de mulheres, crianças e idosos? No ambiente doméstico e familiar, são considerados os grupos mais vulneráveis. As crianças, pela incompreensão até do que está acontecendo, e aí eu estou falando de abuso sexual, muitas crianças só contam quando são adolescentes ou adultos, porque quando era criança não entendia que estava sendo abusada sexualmente dentro de casa, não é? E estamos falando dos idosos que têm outra causa. Em 2017, interessante que os dados dos idosos, eles não são muito atualizados, não é? Porque é um assunto que talvez não tenha ganhado ainda a relevância que ele realmente tem. Então, eu tenho dados de 2017, não é? 33 mil idosos, em 2017, houve registro de denúncia de violência doméstica, não é? Mas a gente sabe que não é só isso. Porque os idosos é o grupo que menos denuncia. E acho que na frente a gente pode até falar da questão da denúncia, por que este ou aquele grupo não conta, não denuncia, não fala as razões que são obstáculos para o combate. O silêncio das vítimas ainda é o maior obstáculo para se combater violência doméstica e familiar.
crianças. 25 mil crianças, aproximadamente, são abusadas sexualmente por ano no Brasil. Esse também é um problema de saúde pública, não é? E a maioria destes casos de abuso sexual infantil é praticado por pessoas próximas, que pode ser alguém que vive dentro de casa, pode ser um vizinho, pode ser alguém que frequenta a casa, pode ser um parente que está ali, não é? Então, a maioria do abuso também contra a criança é praticado por alguém próximo. Se é próximo, muito provavelmente é alguém do ambiente doméstico e familiar. Da confiança Exatamente. da criança, da família, com essa proximidade toda. O que é extremamente doído, só de ouvir falar muito rapidamente, é extremamente doído saber que estes números são os números notificados, são os dados coletados diante daquilo que é informado. Se não é feita a informação, então nós temos aqui somente registrado o que nós chamamos de ponta de um iceberg, de um grande iceberg. Ou seja, é pensar que existem muitas crianças nas escolas, existem muitas crianças à nossa volta ou dentro de casa que passam por abuso e não se sabe. Não se percebe mudança de comportamento ou aplica essa mudança de comportamento a qualquer outra coisa ou como sendo um problema da criança. É um filho que está com comportamento alterado, então ele é uma criança problemática e não se sabe do que está acontecendo de fato com esta criança, ou o idoso ou a mulher. Os que não notificam, os que não falam, permanecerão nesse silêncio. Ou seja, é grave que nós estejamos no quinto país, como o quinto país no mundo, quinto país mesmo, né? Que mais mata que mulheres. mais mata mulheres no mundo, diante dos dados que temos, isso é gravíssimo. Então é falar às famílias, falar às moças, aos rapazes, aos que estão namorando, aos adolescentes, é falar disso inclusive com os adolescentes, para saber identificar quando é um abuso, quando é uma ameaça, quando é exercido sobre o outro um controle do que pensa, do que fala, do que veste, do que come, do que para onde vai, dos amigos que tem. Às vezes é no seu ambiente, com os colegas, com os amigos, você precisa estar atento, atenta. Dentro dos casamentos, dentro das famílias, isso é muito grave. E pasmem, isto acontece também na casa de religiosos. Pessoas que frequentam igrejas também são vítimas de violência doméstica. Ou seja, nem mesmo as religiões dão conta da violência que está contida no coração humano, porque não é a religião quem muda o indivíduo, quem transforma o indivíduo, é somente um encontro pessoal com Cristo Jesus, o encontro e uma transformação com Deus o Pai, é o encontro e uma transformação promovida pelo Espírito de Deus. Mas eu pontuo isso neste momento para que todos saibam, somos todos, de alguma forma, vulneráveis a uma violência que está no ar, que é inerente à condição humana e que se nós não nos voltarmos para a tomada de consciência, para a tomada de atitude, nós podemos nos esconder até mesmo nas placas das igrejas, como se isso resolvesse o caso, e não o faz. Portanto, também temos a consciência de falar em dados para levá-los à consciência de denúncias, de tomar posição, de ajudar os que têm menos condição de lidar com alguma coisa que é tão grave, tão presente na vida das pessoas. Então, hoje nós estamos conversando com a deputada estadual Damares Moura, que tem trabalhado com este tema, tem defendido causas desta área há muitos anos, é verdadeiramente alguém que tem interesse e que trabalha muito por isto. E hoje a nossa conversa aqui, mais uma vez, é para esclarecer, para abrir os seus olhos, para te fazer atento e atenta a isso que nos tem acontecido com tanta frequência, tão perto de nós, e que não é somente uma reportagem na televisão, aquilo é um quadro, é um recorte do que está acontecendo à nossa volta, nas ruas ou na casa do vizinho, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Porque o que se tem de notícias hoje de mulheres assassinadas, ontem eu vi o caso de uma mulher que foi assassinada pelo seu marido, depois ele comete suicídio, ou seja, estava completamente desequilibrado, e isso não nos falta à nossa volta, pessoas desequilibradas, e ela estava com seus 2 filhinhos, bebês gêmeos no colo. Então ele pede para tirar as crianças, para que então ele cometa
atrocidade. Tiraram um bebê, ela permaneceu com outro bebê e então ele comete o crime ali mesmo com o bebê no colo. Ou seja, loucura. A loucura está solta nas ruas e nós precisamos nos prevenir, porque enquanto a loucura está solta, o que nós faremos? Doutora Damares, quando você começou a falar, deu muito significado ao fato de ser as mulheres grandes vítimas por causa dos números, do alarme que é tudo isso. E eu trouxe agora esse aspecto de nós estarmos vendo as notícias que se multiplicam. É impressão nossa de que os números aumentam ou tem alguma coisa favorável nos bastidores que tendem a ajudar para a não evolução de tanta violência contra a mulher? Você sabe que sempre há uma dúvida. Quando casos de intolerância e violência ganham essa repercussão, há sempre uma dúvida se aumentou a violência ou se aumentou a percepção. Eu fico muito esperançosa de achar que aumentou a percepção. Porque o que nós mais queremos é aumentar a percepção das pessoas sobre a gravidade deste assunto. Mas a gente falava, Darleide, sobre as causas, ou pelo menos os obstáculos para não denúncia. Né? As mulheres, historicamente, nós já sabemos, dependência financeira, dependência emocional, a manutenção da unidade familiar, a vergonha de se expor publicamente, não é? Agora, no caso das mulheres já são causas bastante conhecidas. Dos idosos, é interessante. Por que o idoso não denuncia ou não conta? Ele não denuncia porque muitas vezes ele está preso a uma circunstância doméstica que ele nem sai de casa. Exatamente. Não é? Então, assim, ele está numa cadeira de rodas ou ele está acamado. Já existe essa limitação da circunstância para ele sair e fazer uma denúncia. Mas tem outras causas bem interessantes que pouco se fala. Há filhos que maltratam os pais porque foram maltratados. Então, ele encontra diante dele a oportunidade de retribuir, não é, a violência doméstica que ele sofreu. Então, pais que espancam, pais que desqualificam, pais que violam, não é, a integridade física, a integridade moral, a integridade emocional. Quando ele envelhece e agora ele está sob os cuidados do seu filho, o filho fala, você me maltratou, agora eu vou te maltratar. Né? Então, assim, veja a dinâmica da violência doméstica. Ela pode atravessar gerações. Um maltrata o outro porque foi maltratado. Mas existe outra razão. Quando há cuidadores aí no meio, cuidadores que estão em casa, o filho sai, alguém sai, o cuidador fica com o idoso. Esses cuidadores, eles estão despreparados para enfrentar o estresse de cuidar de um idoso. Né? Então, o cuidador despreparado também vai maltratar este idoso. Não é outra razão porque o idoso não denuncia, porque às vezes ele não está mais no domínio das suas faculdades mentais. Não é? Ele está senil, com alguma doença degenerativa, ele até esquece do que aconteceu. Quando alguém chega, ele não lembra. Então, as doenças de ordem emocional, a senilidade, o cuidador despreparado e o filho que foi maltratado, não é? São causas. E por que o idoso não denuncia, mesmo que ele esteja no domínio da sua faculdade mental? E às vezes ele tem até a oportunidade de contar para alguém. Alguém chegou, alguém da família. Ele não conta para ele não perder este cuidado. Então ele fala, se eu contar, eu vou fazer o quê? Quem vai cuidar de mim? Então é melhor eu sofrer essa espécie de violência e receber o cuidado e ficar aqui, não é do que, não sei o que vai acontecer se eu contar, para onde eu vou. Não é, vou para uma casa de repouso, vou para um asilo, então eu vou ficar quietinho para eu poder manter essa situação.
E as crianças, finalmente, por que que elas não denunciam? Na maioria dos casos, ela não entende. Porque a violência praticada contra a criança, além de espancamentos, essas espécies de maus tratos, de não prover as suas necessidades básicas, talvez a mais grave seja aquela que viola a dignidade sexual da criança. E ela não entende. Porque quando a prática é promovida, não é com o uso de força. Isso que eu queria deixar muito claro aqui hoje. O abusador de crianças, geralmente, ele tem uma característica muito marcante, é o convencimento. Ele tem uma habilidade acima da média para se relacionar com crianças, não é? Então a criança pensa que aquilo que está sendo feito é normal, faz parte do relacionamento dela com o pai. Eu estou atendendo, Darleide, uma menininha de 9 anos de idade, que há muito tempo vinha sendo abusada pelo pai biológico, e houve um flagrante da avó. A avó encontrou a cena de abuso sexual do pai e da criança e da filha, não é? E essa menininha nunca contou, porque ele dizia para a menininha que se ela contasse para alguém, a mãe ia se jogar do apartamento. Então, assim, ela pensava, se eu contar, minha mãe vai morrer. Então, eu não posso contar. Além do convencimento, e pode ser um convencimento bom e um convencimento como este, de levá-la a crer que não pode denunciar porque alguma coisa pior vai acontecer. Então, todo esse cenário precisa ser, e eu quero parabenizar você que insistentemente trata deste tema aqui. Nós não podemos parar de falar sobre ele. Ele não se esgota. Não é? A conscientização e a prevenção ainda é seguramente a porta que pode levar a algum tipo de contenção da violência doméstica. Porque a gente precisa ser uma voz para os que estão calados. A gente precisa, de alguma forma, fazer esse movimento de falar até em lugar daqueles que estão calados por conta dessa situação apresentada por você, por esse impedimento. E veja bem, quando o abusador manipula a criança, provoca sofrimento físico com a violação sexual, também produz sofrimento psicológico. Olha o dano que se causa. Olha o que é uma criança, sei lá quanto tempo essa criança de 9 anos, mas há crianças menores. Há quanto tempo elas estão sendo vítimas de abuso físico, da violação da sua intimidade. Ela não teve condição de se descobrir sexualmente com as fases pelas quais nós passamos. Ela foi agredida, foi arrancada dela essa possibilidade de ter a sua inocência até o tempo, e digo inocência do jeito mais puro, do jeito mais doce, de se descobrir sexualmente. Foi abusada, ofendida, e tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente. Olha o dano que isso causa. E pais, mães, sejam mais cuidadosos, mais atenciosos. Cuidado, percebam, observem. É preciso cuidar, porque a criança não vai saber dizer de pronto. E vejam bem, aqui mesmo no programa, em algum momento de outros programas, não neste, claro, eu citei a vocês histórias que chegaram a mim de relatos de que pais que descobriram Damares, pais que souberam, mas que preferiram fazer silêncio para não desfazer laços de amizade, para não desfazer laços de família, para não criar situações até no ambiente de igreja, no ambiente familiar, o que quer que seja. Ou seja, provoca-se sobre a criança ainda uma outra dor, silêncio. Melhor um sofrer do que todos serem envolvidos. Ou seja, que danos, que peso, que carga essa criança carrega. E quando nós falávamos sobre a mulher, o que as impede, é fato que muitas vezes a mulher se submete pelos filhos, pela condição financeira, mas pelo amor de Deus, considerem isto. É preciso que você perceba que mais vale a vida do que manter uma certa estrutura que a qualquer momento vai ruir.
Nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar ainda conversando com a deputada estadual Damares Moura, que por formação é advogada, tem trabalhado há muitos anos no cuidado à família, no cuidado aos que pedem ajuda, dos que pedem socorro e principalmente sendo uma voz de conscientização. Nós já voltamos com você, Damares. Deixa eu lembrar a vocês da revista Entre Família. Entre Família é um estudo, uma revista feita em forma de estudo mesmo, não somente para você ler o conteúdo, mas ser provocado a estudar, responder questionário, trabalhar os temas de modo pensado. Temos mais de um questionário, inclusive, para cada lição. E aqui nós vamos trabalhar as relações familiares, o cuidado, as diferenças entre homens e mulheres, a forma de se comunicar, como lidar com as adversidades em família, mas também como lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, para ter razão adequada de lidar com os desafios vividos em família e termos a experiência boa de sermos família, a experiência boa de vivermos um casamento, termos filhos, sermos família de verdade. Então, queremos ajudar você. Pede o seu estudo, a sua revista, pelo 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou manda mensagem para nós pelo nosso WhatsApp 0 Operadora 12 98100 1615. 98100 1615. Aí você pede o curso Entre Família, nós vamos mandar para você sem custo algum, não é vendido. Nós estamos te mandando de presente, porque nós temos interesse de que você vá bem, de que a sua família vá bem, de que não haja violência, nem psicológica, nem emocional, que é da mesma ordem, nem física, nem de nenhuma outra ordem, para que você viva bem e seja feliz. É bem rapidinho, já voltamos conversando sobre violência doméstica e familiar no programa de hoje. Um abraço e até já!